Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupa com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai que vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Glória a Deus. Esse aqui é um texto onde que Jesus vinha decorrendo de vários sermões a respeito de várias coisas. Antes disso, ele citou a parábola do homem insensato, onde tinha a garantia da sua vida nas coisas terrenas. E lembrando, da pregação que foi ministrada aqui quinta-feira passada, onde o diácono Nelson fala a respeito dessas questões de persistência, de insistir em determinadas coisas, quando ele relata que Abraão, Isaac, cavava poços e iam lá, soterravam, ou havia ali disseção, havia confusão. Ficou pior aqui a caixa. Ficou melhor. Ele citou vários relatos, onde isso acontecia. Citou também aqui no começo, em que a gente, muitas vezes no final do ano, é que a gente se prepara para fazer uma reflexão sobre como estamos nos comportando, sobre o que aconteceu na nossa vida e de como devemos proceder dali em diante. Eu acredito que todos os irmãos lembram bem dessa parte da ministração dele. Inclusive, eu até deveria ter elogiado a pregação dele mais, que na verdade eu falei um pouco por cima, deixei o momento passar, mas eu gostaria de fazer uma menção aqui a essa pregação. Foi muito boa, muito impactante. No começo do ano também, nós reservamos sempre um tempo para elaborar planos, para pensar no futuro, no que haverá de decorrer daqui em diante, de como nós procederemos a nossa vida, de como nós nos sustentaremos, porque o sustento é parte fundamental da nossa vida. Querendo ou não, nós não vivemos sem comida, E aí Jesus traz aqui essa passagem, onde ele fala que a gente não pode andar preocupado com tais coisas, E ele fala de uma forma que, a princípio, quem lê por cima pode até pensar: rapaz, agora eu vou ter que fazer um voto de pobreza, agora eu vou ter que viver de forma miserável, Talvez algumas pessoas até acreditem que pobreza é um sinal de santidade, ou de, como é aquela palavrinha? Humildade. Quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, Então é com esse pano de fundo que eu gostaria de começar, Jesus começa seu discurso dirigindo-se diretamente aos seus discípulos, falando a respeito do comportamento natural do ser humano
e deixa bem claro que esse não deve ser o padrão para os seus discípulos. É fato que comer e vestir são necessidades básicas e que, em algum grau, todos buscam por essas coisas. Então, não se preocupar com essas coisas parece tanto ilógico, visto que realmente temos necessidade dessas coisas. Isso aqui é um conflito que qualquer cristão sincero, qualquer cristão verdadeiro, ele vive. Porque se por um lado ele acredita que não deve amar o dinheiro, e acredita certamente, por um outro lado, ele vê as suas questões materiais, né, como sendo também de forma prioritária, né? Porque ninguém quer, por exemplo, morar numa caverna, ninguém quer andar a pé o resto da vida, né? Pode ser que algumas pessoas sim, né? Que tem pessoas que não querem transporte porque acham perigoso ou por algum outro motivo. Porém, o natural é que a gente queira avançar, não só na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos, mas também que a gente queira avançar financeiramente, né? E aí nos sobra esse dilema: rapaz, será que se eu me preocupar com essas coisas, será que se... não diria nem me preocupar, mas se eu buscar essas coisas, eu estaria amando o dinheiro, eu estaria fazendo aquilo que é contrário aos mandamentos do Senhor Jesus? É fato que Jesus ele não está ensinando ninguém a ser pobre. Nós sabemos claramente que não é para isso que Ele nos chamou. Apesar desse ser um aspecto da nossa vida, de não estarmos preocupados com dadas circunstâncias momentâneas, esse não é o aspecto principal da nossa fé. Porque se assumirmos que essa é uma preocupação lícita, afinal comer e vestir são necessidades básicas, e com isso em mente continuarmos a buscar incessantemente por elas, o que realmente encontraremos em nossos corações. Se por um lado a gente não quer agir dessa forma, por outro lado, se a gente assumir que isso é realmente necessário, estar preocupado, se a gente assumir que realmente devemos fazer essas coisas, sem nos darmos conta daquilo que estamos fazendo, o que realmente a gente vai estar tirando de nós mesmos, do nosso coração? O que mais na frente, olhando para a nossa vida, nós encontraremos? Porque as coisas podem ser o básico ou o máximo, mas geralmente elas têm um peso parecido, né? Se você for ver, muitas pessoas andam atrás do pão da mesma forma como um milionário anda atrás de mais riqueza. E em 1 Timóteo, Paulo ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Essa aqui é justamente o fio da meada. É justamente aonde Jesus queria chegar. Quantas preocupações, quantas aflições, quantas discussões não têm sido simplesmente baseadas no amor ao dinheiro, né? Porém, não há como viver sem dinheiro, né? Não há como ter sem dinheiro. Então o dinheiro é viver sem o dinheiro. Então o dinheiro não é mal. Na verdade, o dinheiro não é mal e nem bom. Ele é só dinheiro, né? As coisas, uma cadeira dessa, ela não é má nem boa, ela é só uma cadeira. O uso que você faz com ela, talvez, é que seja para o mal ou para o bem, né? Porque as mesmas cadeiras que a gente encontra aqui na nossa igreja, você vai ali num bar e tem, né? Então, a finalidade para a qual nós usamos ela é que vai dizer se estamos usando bem ou não, né? Mas nós sabemos de antemão pelas Escrituras que viver nessa correria, viver buscando incessantemente o dinheiro como se fosse um Deus, isso nos traz muita dor e sofrimento. Pode nos trazer muita dor e sofrimento. Porque o que há na verdade
é uma desvalorização da vida natural. E a busca pelos bens, na verdade, é uma busca por valorizar aquilo que Deus criou, valorizar aquilo que já é perfeito. Mas essa busca por valores em coisas, em objetos, ela nunca vai chegar ao fim, porque nós não podemos extrair dessas coisas algo que seja duradouro. Nunca vai acabar. E nós podemos perceber, com o passar do tempo, que na realidade estamos tentando acrescentar tempo e valor às nossas vidas, como se tivéssemos poder para isso. Mas logo percebemos que não temos, e isso aumenta ainda mais a nossa preocupação, né? Jesus, ele tinha ali uma necessidade ali naquele momento. Ele queria extrair dos seus discípulos essa sensação de inquietação, essa preocupação com o que será de nós, o que vai acontecer comigo daqui a pouco, o que vai acontecer comigo amanhã. Será que nós nessa caminhada nós teremos o pão? Será que nessa caminhada nós conseguiremos o nosso sustento? Jesus queria eliminar essa preocupação ali dos seus discípulos. Jesus então nos lembra de uma grande verdade que tentamos a todo custo ignorar. 25 e 26, verso 25 e 26. Leia comigo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Para muitas pessoas, talvez essa seja a porta de entrada para uma vida de desleixo, né? Para uma vida preguiçosa, vamos dizer assim. Porque Jesus está dizendo que, olha, vocês não precisam andar preocupados desse jeito. E algumas pessoas, talvez por uma má interpretação, possam achar assim, olha, então eu não vou trabalhar amanhã porque Deus sabe da minha necessidade. Então eu não vou mais me esforçar porque eu estou, na verdade, me preocupando. E não é isso que Deus tem preparado para nós. Não é isso que Deus quer de você. Muito pelo contrário, em vários outros textos, Paulo fala ali, olha, trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus. Se esforce. Você vê lá na terra prometida, Deus já tinha garantido a vitória, mas mesmo assim o povo tinha que buscar. Então nós não podemos tomar essa parte do versículo, essa parte aqui da fala de Jesus como sendo algo para nos fazer parar, para nos fazer descansar. Porque a ansiedade, de qualquer forma, né, ela é prejudicial. Mas nós devemos sempre estar trabalhando zelosamente. O fato é que Jesus queria apenas dizer para eles que, olha, vocês não podem acrescentar valor à vida de vocês através dessas coisas. Essas coisas, elas são só coisas. Imagine só hoje, você, na condição que você tem, sua casa, que Deus o livre, pega fogo, e você está dentro dessa casa com sua família. Imagine o que você levaria para fora, o que você salvaria imediatamente, sem pensar duas vezes. Talvez você pegaria seus filhos, talvez você pegaria sua esposa, se você só mora com sua esposa, levaria para fora e diria, eu estou pronto, a casa pode pegar fogo, o meu bem precioso está aqui. Então a gente percebe que, por mais que essas coisas tenham seu valor, por mais que essas coisas nos tragam alguma forma de conforto, e eu não estou dizendo que a gente precisa viver sem elas, é bem importante frisar isso, que eu não estou fazendo aqui apologia à pobreza, eu não estou querendo que você viva de forma medíocre. É importante que a gente entenda que essas coisas por si só, elas não podem acrescentar valor à nossa vida. As nossas ansiedades, elas têm uma raiz profunda na vontade de querer controlar as coisas.
Jesus, ele usa esse texto aqui para expressar justamente aquilo que estava no coração daqueles discípulos. Olha, vocês têm muita vontade de controlar o tempo, o espaço, as coisas que vão acontecer. Vocês têm vontade que as coisas aconteçam tudo da forma de vocês, mas tudo está debaixo da mão de Deus. Tudo está conforme a vontade de Deus. Embora vocês tenham essa vontade de fugir para longe, de pegar a herança de vocês, como o filho pródigo fez, e fazer aquilo que você sente vontade, não é isso que Deus quer para vocês. E se você fizer isso, com certeza você vai acrescentar sobre a sua vida muita dor e sofrimento. Não nos é alheio, não nos é estranho vários testemunhos de pessoas que resolveram que a vida lá fora era mais confortável, que a vida lá fora era mais fácil, que ser crente era muito difícil, ou que ele queria viver a vida porque só se vive uma vez, e que essas pessoas se encontram hoje em estado muitas vezes deplorável. Isso é fato. É muito fácil você dobrar a esquina que você se depara com algum desses testemunhos, desses testemunhos, né, que nos diziam. E se por um lado queremos acrescentar valor à nossa vida, percorrendo o mundo atrás de coisas que possam nos valorizar, Jesus quer nos ensinar que a vida, a sua vida, é mais preciosa que todas essas coisas. A busca desesperada por coisas é na verdade uma tentativa inútil de agregar valor e tempo à sua vida e existência. Essa busca só pode nos deixar mais ansiosos. E a ansiedade, ela tem sido o mal do século. E hoje a gente fica ansioso por coisas banais e trata a ansiedade como se não fosse pecado. Algumas pessoas acreditam até que é doença, que é um distúrbio mental, hormonal, mas a Bíblia não diz que é isso. E se tem um manual da vida, ela é a Bíblia. Se existe algo de verdadeiro, está na Bíblia. Então, se a Bíblia ela não trata a ansiedade como sendo uma doença, nós também não podemos tratar como doença. Nós temos que tratar realmente como sendo um pecado. E temos que nos examinar todos os dias para entender por que de tanta aflição, por que dessa inquietação. Irmãos, eu não vou dizer para vocês que eu não faço parte desse time, que eu nunca fico ansioso, que eu nunca fico preocupado, muito pelo contrário. Quantas vezes eu já quase não conseguia dormir, porque a paz de Deus, né? E o cansaço excede todo entendimento, né? Mas quantas vezes eu já não me peguei preocupado com o que será de mim, com o que será da minha família, dos meus filhos. Você vê o irmão aqui sentadinho, arrumado na cadeira e tal. Talvez você pense e olhe para ele: olha, aquele irmão ali tem uma vida perfeita. Aquele irmão ali não tem preocupação, ele está formado em direito, mora ainda com o pai dele. Ele não tem preocupação nenhuma. Mal sabe você que o coração dele também está aflito. Mal sabe você que ele também anseia por algumas coisas. Porque se você é solteiro, você quer casar. Se você é casado, você quer que o seu casamento dê certo. Se você tem filhos, você quer saber como é que cria os filhos e como é que cria bem os filhos. Então, irmão, não fique pensando que a vida do seu irmão na fé é mais fácil, não. Mas Jesus, aliás, o fato é que nós nos esquecemos que fazemos parte da natureza. Nós já nos complicamos tanto que nem conseguimos ver que compartilhamos da vida com corvos, lírios e a natureza como um todo, tendo sido criados e mantidos também por Deus. Jesus lhe abre os olhos para essa dimensão de vida e ainda faz uma declaração muito especial: vocês valem mais do que os corvos e os lírios para Deus. Irmãos, se isso aqui não traz paz para o teu coração, talvez você esteja com um problema sério.
Talvez você esteja tão distante da fé que você já não se recorda mais do amor que você sentiu naquele primeiro dia, naquele primeiro momento. Porque quando você começa a entender que existe um plano e que você faz parte desse plano, você começa a perceber a grandiosidade de Deus. Saber que Deus tem nos cuidado. Afinal de contas, mesmo as coisas difíceis, mesmo os momentos difíceis, cooperam para o nosso bem. Deus criou o céu e a terra e os animais no sexto dia. Ele criou o homem, à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Isso está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28. Segue dizendo assim: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto e que dê semente serve-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave do céu, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, e toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Irmãos, Deus preparou todo o cenário. Tudo que existe, Deus preparou para que Ele pudesse colocar ali no meio a coroa da sua criação. Não é de hoje que Deus conhece o teu nome. Às vezes eu brinco com o pastor Márcio que eu não acredito na predestinação, e às vezes sou voltado a acreditar na predestinação. É porque às vezes parece muito óbvio que Deus arquitetizou tudo, que Deus preparou tudo, e às vezes a gente quer ter ali um vislumbre de controle sobre as nossas vidas, sobre o que podemos ou não fazer. Irmãos, amanhã, por exemplo, quando você sair para trabalhar, trabalhe como se quem fosse dar o seu salário fosse o próprio Deus, e você verá que toda ansiedade e preocupação irá embora, porque Ele sabe de todas as suas necessidades. Muitas vezes a gente trabalha sem uma fé, sem a fé de que poderemos desfrutar daquilo que temos semeado, né? A palavra diz que aqueles que semeiam com lágrimas voltam com seus feixes sorrindo, né? E a gente precisa ter essa mesma esperança em nossos corações. Nós não podemos em momento nenhum desfalecer. Você precisa crer que Deus já preparou o teu lugar, que se hoje você está vivendo alguma aflição, que se as coisas não são propícias para você, mas essa também não é a vontade de Deus. Na realidade, essa talvez seja apenas a preparação para o que está por vir. E eu não estou nem falando das maravilhas que virão no reino de Deus. Eu estou falando ainda de um plano natural, porque eu não creio em um Deus que fez o ser humano para sofrer. Não, é claro que nós não devemos sofrer de vez em quando, porque assim como um pai castiga o seu filho, nós também merecemos orientação, e muitas vezes só aprendemos na dor. Só aprendemos quando algo está fazendo falta, só aprendemos quando estamos doentes, só aprendemos quando a nossa vida financeira não vai tão bem. Por outro lado, também aprendemos muito quando estamos bem, quando estamos, de certa forma, quando chegamos onde queremos, né? Porque nós olhamos para trás e percebemos todo o caminho que Deus nos fez passar. Inclusive, Deus exorta o seu povo lá em, acho que é Deuteronômio, capítulo 8, a respeito dessa questão. Olha, quando vocês herdarem a terra prometida, vocês vão ficar sabendo de todo o caminho que eu te fiz passar, que eu te fiz passar fome, que eu te fiz
comer o pão que tu não conhecia, para você entender que nem só de pão viverá o homem. E Jesus cita essas escrituras para poder se livrar da tentação do inimigo. E você, quando chegar no lugar da bênção, você vai olhar para trás e você vai ter essa mesma sensação. Foi Deus que me guiou até aqui. A nossa esperança, ela não pode falhar, ela não pode desvanecer mediante as circunstâncias. E muito menos ficarmos ansiosos ou preocupados porque as coisas não aconteceram da forma como nós gostaríamos que ela acontecesse. Nós precisamos acreditar que Deus tem tudo preparado. No reino de Deus encontra-se o verdadeiro valor da pessoa, o valor da vida, do corpo e tudo mais. Por isso, nele já não se busca autovalorização ou os próprios desejos, pois isso já é encontrado. No reino de Deus nós não procuramos autovalorização porque nós já sabemos, nós já conquistamos essas coisas. Deus, o Criador, é que dá o valor. Buscamos o amor nele. Todas as coisas que tanto buscam são apenas acrescentadas, pois já não são mais a busca principal. Cada coisa tem o seu lugar. Ou seja, aquelas coisas que antemão tanto preocupávamos, tanto buscávamos, no reino de Deus elas têm o seu lugar devido. Elas têm o seu tempo, elas são acrescentadas à medida em que você avança espiritualmente. À medida em que você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, essas outras coisas elas vão sendo acrescentadas. Não porque a nossa fé é uma fé que nos faz prosperar, por assim dizer, né? Como algumas pessoas possam até pregar. Não vim aqui pregar a teologia da prosperidade, mas não pregar sobre prosperidade também é errado, porque Deus nos chamou também para isso. Nós também não podemos pregar o amor ao dinheiro. Saber que cada coisa tem o seu lugar é essencial para que nós possamos ter uma vida saudável em Cristo. Saber que às vezes aquele lugar de aflição é justamente o lugar que você deve estar, porque sem aquele momento ali você não vai entender coisas essenciais para a próxima fase da sua vida. O pastor Márcio, por exemplo, não é a primeira vez que ele pastoreou a igreja, né? Ele já teve em outro lugar. E quando ele me fez o convite, me lembro claramente, me fez o convite para vir para apacentar antes de existir aqui o prédio. Ele disse: olha, lá nós vamos ter que arrancar toco, lá nós vamos ter que roçar o mato, né? Figuradamente. Lá nós vamos ter que realmente dar duro, trabalhar. Eu: amém, pastor, é isso aí mesmo, é isso aí que eu quero. Você não pode estar tão desejoso por um futuro melhor e não querer o trabalho, como eu conversava outro dia com ele, e não querer, arregaçar as mangas, e não querer resolver as coisas com trabalho. Queria aquela solução prática, queria aquela solução que a gente encontra na internet. Não estou falando do YouTube, não, estou falando daqueles coachzinhos que às vezes o YouTube resolve muita coisa, viu? Eu mesmo aprendi várias coisas lá. Mas às vezes a gente quer aquele modo mais fácil. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu não quero trabalhar muito não. Eu quero fazer que nem esses caras aí. Eu quero fazer assim e virar milionário. Irmão, eles estão te vendendo uma ilusão. Eles estão te vendendo um conto de fada. E é com esse conto de fada que eles ganham dinheiro. Só quando você aprender a vender conto de fada que você vai ganhar dinheiro que nem eles. Eu lhe digo que eu já comprei até um curso já de trader e não ganhei dinheiro nenhum. Muito pelo contrário, o único que ganhou o dinheiro foi o trader lá que vendeu o curso. Com certeza ele deve ter ganhado assim uns 50 mil molinho, porque foram várias pessoas que entraram no grupo, várias pessoas que caíram na armadilha, né? Eu não culpo ele não, eu culpo a mim mesmo, porque eu fui trouxa. Ele foi muito inteligente. A palavra diz que se você amar a palavra, você viverá dela, né?
você souber falar, você vai ganhar a sua vida só falando. O irmão Oswaldo ali que o diga, né, irmão? Tem que conversar, né? Sempre com a verdade, sempre com o direcionamento de Cristo, mas tem que conversar, né? Irmãos, pare de se preocupar, pare de andar ansioso. O nosso Deus é autor e consumador da vida. É nele que podemos confiar. Ele está do nosso lado, tenha certeza disso. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Você vai prosperar no tempo certo. Sua vida vai mudar. Apenas trabalhe sinceramente, honestamente. Sabem que Deus pode lhe dar a verdadeira felicidade, sabendo que Deus pode lhe dar a verdadeira felicidade. O mundo não conhece essa verdade e por isso não confia em Deus. Mas você foi chamado e ouviu o chamado e creu, e agora está sobre a rocha. Irmão, amanhã ou esse ano, a partir desse momento, você vai ver as coisas de forma diferente. Você vai olhar para aquela dificuldade e você vai dizer para ela: olha, você não é maior do que o meu Deus. Você vai olhar para os teus desafios e vai dar glória a Deus. Ó, o Senhor está me dando desafios, é porque Ele confia em mim. A quem muito é dado, muito é cobrado. O pastor Márcio aqui, ele às vezes ele tenta não puxar a orelha de ninguém, porque ele não quer ser um pastor chato. Mas eu sei que lá no fundo ele às vezes fica com vontade de nos dar uns cascudos. Quando a gente falta, quando a gente deixa de fazer. E às vezes, momentaneamente, às vezes a gente fica até assim meio chateado. Poxa, pastor. Mas irmãos, o pastor, ele quer o nosso bem. Ele tem sido embaixador de Deus nesse lugar. Eu acredito que a única coisa que ele tem nos pedido é uma breve e momentânea cooperação. Que nós possamos colocar os nossos, vamos dizer assim, os nossos anseios, os nossos ideais futuros um pouquinho de lado, para que a gente possa cooperar mais no reino. Também não deixando de lado aquilo que você tem que fazer. Não deixe de dar duro no seu trabalho, não deixe de estudar, não deixe de ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé. Depois eu vou passar aqui a palavra para o pastor Márcio. Eu vou orar primeiro. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer primeiramente, Senhor, por tudo que o Senhor criou, por tudo que o Senhor fez, pensando na gente, pensando em nos dar o nosso sustento. Mas o Senhor também é justo em não nos dar tudo de mão beijada, para que nós não venhamos a ser pessoas talvez até desonestas, para que nós venhamos a ser sinceros contigo. Eu sei que o teu maior desejo é que a nossa convivência contigo, o nosso relacionamento seja plenamente restaurado, Senhor. Em nome de Jesus, tira do nosso coração as aflições, as preocupações, que os nossos planos, Senhor, fluam diretamente do teu coração. Nós possamos pensar naquilo, Senhor, que agrada o teu coração.